Você já teve a chance de observar Saturno através de um telescópio? Se ainda não, pode acreditar que é uma das visões mais incríveis que se pode ter ao contemplar um objeto celeste. Simplesmente um dos cartões postais do Sistema Solar, já que Saturno possui o maior e mais bem visível sistema de anéis dentre os planetas, considerando que cada mundo gasoso possui o seu próprio. Nesse sistema de anéis, considerado um dos maiores mistérios da astronomia planetária, muita coisa já foi descoberta e outros movimentos estranhos já foram encontrados por lá. No vídeo de hoje vamos conhecer os registros de movimentos nos anéis de Saturno. A sonda Cassini foi sem dúvida uma das missões mais fascinantes da história da NASA. Em colaboração com outras agências espaciais, essa espaçonave foi dedicada exclusivamente ao estudo do segundo maior planeta do Sistema Solar. Após uma viagem de cerca de 7 anos pelo espaço, a Cassini alcançou um feito que nenhum outro telescópio terrestre pôde realizar: estudar Saturno de maneira extremamente detalhada, explorando sua atmosfera, luas e sistema de anéis com uma proximidade sem precedentes. Nunca antes tivemos um entendimento tão profundo sobre esse gigante com anéis. A missão realmente histórica resolveu acabar quando a NASA lançou a sonda dentro da atmosfera de Saturno, evitando qualquer risco de contaminação caso essa sonda viesse a colidir com alguns dos satélites naturais. Desde então, a única forma de observar Saturno tem sido através de telescópios. O Hubble, por exemplo, possui uma série de fotografias históricas do planeta e monitorou sua atmosfera por décadas, incluindo durante o período em que a sonda Cassini estava explorando Saturno. Bom, mas os registros de perto só vieram com a sonda espacial, pois é indo até lá que as câmeras conseguem ter maior resolução prática. Afinal, por mais poderoso que um telescópio seja em termos de resolução, há detalhes nos anéis de Saturno tão pequenos que dificilmente qualquer telescópio terrestre consegue observar. Um exemplo clássico é como algumas bandas dos anéis são tão finas que até a sonda Cassini teve dificuldade para visualizá-las. Agora pensa comigo, por que Saturno é o único planeta no Sistema Solar a exibir anéis tão proeminentes? A explicação mais aceita envolve as forças de maré do planeta e a presença de um antigo satélite natural em sua órbita. Na física, o limite de Rush define a distância a partir do centro do planeta em que um satélite natural pode orbitar sem se tornar instável e se desintegrar devido às forças de maré. Se um satélite se aproximar demais, ele pode ser simplesmente despedaçado. No caso da Terra, a Lua teria que se aproximar cerca de 9.000 km da superfície para atingir o limite de Rush, momento em que seria despedaçada pelas forças de maré. Os fragmentos resultantes formariam um anel que continuaria a orbitar a Terra até eventualmente se dissipar. Curiosamente, isso é exatamente o que está acontecendo com Saturno agora. Seus anéis podem desaparecer em alguns milhões de anos. É altamente provável que uma antiga lua de Saturno tenha se aproximado demais, sendo esticada e desintegrada em pedaços. Mas esses pedaços estão sendo absorvidos na forma de chuvas de meteoros por lá. Dentro desse complexo sistema já foram observados fenômenos bizarros, como a distorção causada por um objeto peculiar, o movimento das luas juntamente com os anéis e sombras misteriosas. Para você ter uma ideia, nas partes mais densas ele chega a ter apenas 1 km de espessura e nas mais finas, meros 100 metros. Um dos primeiros movimentos capturados por lá vem de uma dessas áreas finas, onde a lua Daphnis adentrou um dos anéis de Saturno e está simplesmente distorcendo a abertura na borda externa do anel A. Esse objeto é um fragmento de rocha e gelo com um diâmetro de 8 km. A sonda Cassini capturou essa imagem a 27.000 km de distância, durante uma de suas órbitas rasantes ao longo dos anéis externos de Saturno. Essa é a imagem mais próxima e nítida da lua Daphnis já registrada. No entanto, o movimento mais épico já capturado vem de uma série de imagens da Cassini, quando ela viu a dança orbital da lua Prometeu influenciar na estrutura dos anéis. O pequeno vídeo foi criado a partir de 116 fotos brutas capturadas enquanto o satélite natural estava em órbita, mergulhando no anel F e emergindo novamente, arrastando pequenos filamentos de poeira e gelo durante sua passagem. A forma peculiar de Prometeu pode ser claramente observada medindo
medindo aproximadamente 68 km de largura e 155 km de comprimento. A Lua completa uma órbita ao redor de Saturno em cerca de 15 horas, cruzando rapidamente o anel F em intervalos regulares. O mais impressionante é como a sonda conseguiu capturar o fenômeno em detalhes, com uma fluidez sem igual. O resultado mostra não apenas o fluxo de partículas sendo extraídas do anel, mas também uma faixa escura onde as partículas costumavam estar. Devido à órbita mais rápida dessa Lua em relação às partículas do anel, a Lua gelada cria um novo fluxo a cada passagem. Às vezes, vários filamentos ou torções são visíveis simultaneamente. Os anéis de Saturno são compostos principalmente por diversos fragmentos de rocha e gelo. Essas partículas variam amplamente em tamanho, desde minúsculos grãos de areia até alguns com dimensões comparáveis às montanhas encontradas na Terra. Dessa forma, os astrônomos acreditam que alguns desses objetos sejam os chamados satélites pastores, pois suas forças gravitacionais guiam as partículas e organizam o anel, mantendo-as unidas. Quando um desses satélites naturais está posicionado entre dois anéis, ele cria lacunas que resultam em divisões anelares. A sonda também registrou os anéis girando em sincronia com o planeta de forma deslumbrante. Realizou vários rasantes épicos, capturando os anéis de ângulos fascinantes e os observando de uma perspectiva próxima e alinhada com o plano de partículas. De fato, seria praticamente impossível obter tais imagens com um telescópio terrestre. As melhores visões que temos são fornecidas pelo Hubble, mas uma sonda espacial tem uma vantagem incomparável em termos de ângulo de visão nesse ambiente. De todo modo, os anéis de Saturno são extraordinários, conferindo a esse gigante gasoso uma singularidade indiscutível. Sem eles, Saturno seria apenas uma esfera gasosa amarelada. Os anéis ali são realmente o que fazem toda a diferença. Adicionalmente, a sonda também capturou as emissões de água que jorram da Lua Encélado, contribuindo para a formação do belíssimo anel E. Isso ocorre devido à presença de um oceano de água líquida abaixo de sua superfície, com criovulcões expelindo água subterrânea através de fendas na superfície, congelando quando entra em contato com o espaço. Com o tempo, essas partículas foram agregadas para formar o próprio anel E de Saturno. No final das contas, entendemos como os anéis de Saturno podem guardar mistérios inimagináveis. E mesmo considerando que a sonda Cassini já deixou de existir, seus dados impressionam até hoje. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!